a aula de hoje será sobre obesidade. Vamos aqui explorar os desafios e as oportunidades e considero mesmo que tratar a obesidade é como montar um puzzle. Se eu tivesse que selecionar um hashtag, seria obesidade, um peso a descodificar. E vamos ver se isto corre tudo muito bem na apresentação dos meus slides. E para iniciar, então, eu trago-vos aqui à memória estas peças de cerâmica de várias fábricas do norte de Portugal, que celebravam aqui os célebres meninos gordos, que eram um menino e uma menina nascidos em Itália nos finais do século XIX, que eram exibidos por toda a Europa, infelizmente, em vários circos. E digo infelizmente porque eles despertavam o interesse por terem obesidade. Aquilo que eu quero transmitir, de facto, é o que antigamente chamava a nossa atenção, hoje em dia seria quase considerado o normal, porque estamos efetivamente cada vez mais pesados. E qual é que é a prevalência a nível atual relativamente ao excesso de peso? Podemos então, de acordo com os últimos dados, dizer que 59% dos adultos têm excesso de peso e obesidade. Isto quer dizer que mais de metade da população a nível europeu tem um peso não saudável. E qual é que é o cenário a nível nacional? Portanto, em Portugal, praticamente 60% da população adulta tem excesso de peso. Não sei se é do vosso conhecimento, mas Portugal foi um dos primeiros países a reconhecer a obesidade como uma doença crónica. No entanto, este reconhecimento não tem sido concordante com a prática clínica. Caso contrário, não estaríamos com esta prevalência em termos de excesso de peso. E quando falamos em obesidade, estamos a falar de uma doença complexa. Tendo em consideração esta nova definição, a obesidade é uma doença crónica associada à disfunção de um órgão. Não sei se me sabem dizer qual é. É a disfunção do tecido adiposo. Portanto, a nova definição é uma doença crónica baseada na adiposidade. É o ABCD da obesidade, onde há uma acumulação do excedente energético na forma de triglicerídeos, com consequências deletérias para a saúde metabólica. E como podemos ver também aqui nesta imagem, o excesso de peso e obesidade são dos fatores de risco que mais contribuem para a carga de doença em Portugal. E aqui o tecido adiposo tem um papel central. Porquê? Porque é a sua disfunção que medeia a associação entre a obesidade e o aparecimento de outras complicações. Por isso, a melhoria do estado metabólico dos nossos pacientes tem de ser a nossa prioridade. Inclusive, para percebermos como de facto isto é preocupante, a obesidade é a quinta causa de morte a nível mundial. Logo, não é meramente um problema de estética. É uma doença com implicações sérias para a saúde. Por isso, o combate a esta doença tem de ser uma prioridade da saúde pública. E eu preparei esta apresentação de acordo com o plano estratégico do National Institute of Health, um dos maiores grupos de investigação a nível mundial, que basicamente ele perspectiva sumariamente os desafios e oportunidades da nutrição para a próxima década, 2020-2030. Em que eu me vou focar aqui em 3 pontos. Ponto 1, fatores que impactam no sucesso de uma intervenção nutricional. O ponto 2 aqui sobre biomarcadores, para saber qual é que é o estadio da doença, qual é a efetividade da minha intervenção, se o paciente está ou não está a aderir ao meu plano alimentar, perceber o que é que já existe de biomarcadores. E por último, irei falar sobre aqui a digitalização da nutrição, muito na parte da inteligência artificial, que eu acredito que seja o admirável mundo novo da nutrição. E o documento já refere que podemos começar a imaginar um futuro das recomendações nutricionais serão cada vez mais personalizadas. De acordo com o quê? De acordo com as características individuais de cada um de nós. Talvez um futuro à distância de um clique. Um clique que nos permitirá ver o nosso amanhã de acordo com o estilo de vida que praticamos hoje. E para que, com sucesso, nós consigamos melhorar o estado metabólico, ou seja, passar deste estado metabólico
Para este, sem dúvida que uma nutrição mais personalizada terá de ser implementada. E a verdade é que nós andamos há décadas à procura de qual é que é a melhor dieta ou qual é que é o melhor padrão alimentar no que toca à gestão de peso. Mas também sabemos que há o quê? Há imensa controvérsia associada. E esta controvérsia está refletida nestas imagens, nestas capas da revista Times. Portanto, eu começo por perguntar se todos os indivíduos respondem da mesma forma à mesma intervenção nutricional. Estão todos a ver os slides? Estava a ver aqui a Carla Abreu. Será que todos os indivíduos respondem da mesma forma à mesma intervenção nutricional? Eu trago como exemplo este estudo do Diet Fits, que comparou a perda de peso após 12 meses entre uma dieta low fat e uma dieta low carb. E vejam que a média de perda de peso foi de 5,3 numa low fat e de 6 kg numa low carb, ou seja, sem diferenças estatisticamente significativas entre estas duas intervenções. E os valores médios aqui apresentados são meramente informativos. Pouco ou nada nos dizem sobre a real efetividade a nível individual. E conseguimos praticamente, ou de uma forma muito rápida, perceber isso através destes gráficos de barras, em que cada barra é um indivíduo. Há quem responda muito bem, aqui assinalado a verde, há pessoas que até perderam mais do que 30 quilos, mas também há aqueles que ou não respondem ou até aumentam de peso numa intervenção que supostamente era para a pessoa reduzir peso. E se nós fizermos esta superposição de gráficos, vemos como o padrão de resposta é similar. Ou seja, nós não somos a média. Isto quer dizer que, além de nos focarmos no rácio dos macronutrientes ou no índice glicémico dos alimentos, o que é que pode ajudar a entender esta heterogeneidade das respostas individuais? E deixo aqui mais uma reflexão. A melhor dieta depende só do alimento ou de quem o está a consumir? Então, por isso mesmo, este estudo, o estudo PREDICT, exatamente de predizer, tentou perceber estas variáveis. Ele envolveu mais de 1000 adultos saudáveis, teve como objetivo estudar os fatores que impactam na resposta metabólica pós-prandial e durante 2 semanas foram recolhidos imensos dados. Foram recolhidos dados genéticos, dados metagenómicos, metabolómicos, características clínicas, parâmetros bioquímicos, dados biométricos ligados ou com recurso à tecnologia digital, porque eles também utilizavam uma app, e a glicemia foi monitorizada através de um glucómetro contínuo. E nestes gráficos, a linha azul assinalada também com a seta azul, é a média dos vários participantes a nível das respostas do quê? A nível das respostas dos triglicerídeos, da glucose e da insulina. Mas cada linha cinzenta representa um participante. Vejam a disparidade das respostas. Vejam esta mancha cinzenta. E isto já se sabe desde 2015. Foi um estudo, aqui representado, foi um estudo muito citado na área da nutrição personalizada. Verificou que para o mesmo alimento, diferentes indivíduos tinham respostas também elas diferentes. Aqui, por exemplo, temos o paciente 445, que tinha um maior pico de glucose quando consumia banana, em comparação a bolachas. E o inverso acontecia com o participante 644, em que tinha maior pico de glucose com o consumo da bolacha do que com o consumo da banana. O que quer dizer, mais uma vez, que uma intervenção nutricional baseada apenas no índice glicémico, sem o conhecimento prévio dos fatores individuais que determinam a resposta glicémica a uma refeição, é insuficiente para garantir a efetividade da mesma. E quando esta resposta pós-prandial é inadequada, quando há uma falta de homeostasia ao longo do dia, é aquilo que nós vemos nestes picos a vermelho, isto vai levar a consequências. Sejam consequências diretamente no binómio fome-saciedade, levar, por exemplo, ao aumento de biomarcadores de disfunção metabólica, a uma alteração do microbiota intestinal para um perfil mais desfavorável e, consequentemente, contribuir para o quê?
para o aumento de peso e outras doenças associadas. Então, para se entender os fatores que interferiam nesta variabilidade de respostas, por exemplo, neste caso da resposta a glicémica pós-prandial, o tal estudo PREDICT compilou todos os dados recolhidos e, com recurso a um algoritmo de decisão, verificou o quê? Verificou que a composição das refeições em termos de macronutrientes explica cerca de 30% da variação da glicemia. A genética sozinha também teve um impacto reduzido. Efetivamente, os fatores que mais elucidaram sobre as respostas glicémicas foram os fatores individuais como um todo. Que eu assinalei, ou que está aqui assinalado a roxo. Nós temos o microbiota, o ritmo circadiano, a hora das refeições, o sono e o exercício, com um peso muito grande nesta variação dos marcadores de saúde, nesta variação dos marcadores metabólicos pós-prandiais. E pegando então no microbiota, que é um tema muito querido para mim, aqui vemos claramente que este ecossistema é um elemento a considerar na decisão e na estratégia para o tratamento de excesso de peso. Não sei se alguma vez vocês já pensaram no ser humano como um meta-organismo. Porque eu fiz aqui uma analogia com esta estátua quimera que está em Florença, que representa uma criatura híbrida. E nós também somos uma criatura híbrida. Isto porquê? Porque nós temos dois genomas. Temos o genoma humano e temos também o genoma microbiano. E este último coabita diariamente connosco. Por isso, da próxima vez que nos sentarmos à mesa, temos de recordar que nós não estamos a comer para um. Nós estamos a comer para bilhões de criaturas que populam o nosso intestino. Diz-me o que comes e eu dir-te-ei que microbiota tens. A frase não é minha, mas eu a considero uma frase lapidar, porque realmente nós coabitamos diariamente com um jardim botânico interno a querer ser alimentado. E a querer ser alimentado da melhor forma e muitas vezes nós não o fazemos. E agora vamos passar do saber profano para o saber científico. E no tal estudo PREDICT, o microbiota intestinal aparece aqui em quinto lugar para explicar a variabilidade das respostas que se viu aqui nos participantes medidos à mesma intervenção, tanto a nível dos triglicerídeos como a nível da glucose. E, por exemplo, na questão dos triglicerídeos, este parâmetro aparece mesmo antes da composição antes da composição da refeição e da genética individual, destacando mais uma vez a sua importância. E aqui, ou na área, ou na investigação do microbiota intestinal, o que é que se tem apostado? Tem-se apostado muito em estabelecer clusters de bactérias saudáveis ou não saudáveis, tendo em conta o quê? Tendo em conta a sua associação com marcadores de saúde favoráveis ou desfavoráveis, respectivamente. Para quê? Para que através deste perfil do microbiota consigamos identificar as pessoas que estão em risco de vir a desenvolver obesidade e a ter uma pior saúde metabólica. E também entender, por exemplo, se há bactérias que sejam mais preditivas para o sucesso de uma intervenção nutricional, perceber se de facto algumas bactérias podem potenciar o emagrecimento, ou até se há bactérias preditivas para reganho de peso. Por exemplo, para aquele tal efeito ioiô, que ninguém gosta, mas que de facto é o maior desafio de todos no que diz respeito ao tratamento de excesso de peso. E se nós conseguimos perceber quais são as bactérias que estão a influenciar isto, talvez seja aqui uma ferramenta super importante para que a perda de peso seja sustentável a longo prazo. E há mais de uma década que se estuda o papel-chave do microbiota na obesidade. Sabe-se que indivíduos com maior predisposição para a obesidade, por norma, têm menor diversidade de bactérias, com uma composição de microbiota alterado, reconhecido como um estado de desbiose intestinal, que também já foi abordado na sessão da Juliana Moraes. Portanto, temos aqui uma desbiose, é um estado de desequilíbrio, que leva então à disfunção desse órgão, porque o microbiota intestinal é efetivamente um órgão, e maior risco de comorbilidades associadas ao excesso de peso, seja doença cardiovascular, estetose hepática não alcoólica, alterações também a nível do perfil lipídico e até maior risco de desenvolver obesidade, diabetes. E uma vez que o microbiota intestinal é passível de ser manipulado com estratégias nutricionais ou até com recurso a suplementos, este conhecimento abre-nos um caminho para desvendar e para desenhar intervenções
de forma a nós conseguirmos aqui manipular o tal perfil microbiano. Como? Como é que nós podemos manipulá-lo? Recorrendo, por exemplo, a prebióticos, fibras como por exemplo a inulina, que estimulam o crescimento e a atividade de boas bactérias. Também recorrer aqui a probióticos, elementos fermentados com bactérias saudáveis, a simbióticos, que é a combinação de um pré e de um pró, e também recorrer ao transplante de microbiota fecal. Neste último, o indivíduo recebe um microbiota do dador, ou o indivíduo com excesso de peso, iria receber um microbiota do dador saudável, seja por colonoscopia ou até por cápsulas. Isto já é utilizado em doenças inflamatórias intestinais. E até já se fala que é uma prática milenar. Há mais de 5.000 anos que se fazem transplantes fecais na China. Atualmente já existem alguns bancos de fezes para quem quiser doar a sua amostra, e em Portugal temos o MyBiome na Nova Medical School. E o transplante fecal, efetivamente, mesmo na área da obesidade, então tem surgido como uma estratégia promissora no tratamento de doenças em que existe então uma desbiose subjacente, que é o caso então quando temos então a obesidade. E o objetivo no futuro era conseguirmos aqui repovoar o intestino de pessoas com excesso de peso com o microbiota de pessoas saudáveis, com o intuito então lá está, de termos uma gestão de peso cada vez mais eficaz. E naquele documento que eu referi, eles até já abordam as chamadas Smart Pills. Isto é, para que no futuro nós tenhamos um panorama mais global sobre o nosso intestino, sobre aquilo que se passa nas nossas entranhas. Porquê? Porque nós, quando fazemos ensaios clínicos, ou recolhemos microbiota intestinal em determinadas fases da intervenção. Por exemplo, no meu caso, eu recolhi no baseline, após 6 meses, e depois no término da intervenção nutricional. Mas através destas Smart Pills, aqui o microbiota seria recolhido diretamente, por exemplo, em gabinete, logo numa consulta, em qualquer fase do tratamento. Portanto, será algo que no futuro será bastante interessante. E além do microbiota intestinal, que outro marcador ou outro indicador irá ajudar a explicar a tal variabilidade das respostas à mesma intervenção nutricional? Temos aqui a falar a questão do horário das refeições, o que reflete a importância do ritmo circadiano. E aquele documento, o tal relatório sobre o plano estratégico, diz-nos que, ao nosso paciente, além de indicarmos o que comer, que quantidade deve comer, nós também devemos indicar em consulta o quando comer. Isto é, o timing da refeição. A que horas a pessoa deve alimentar-se? A que horas deve ser a última refeição do dia? Devemos concentrar mais calorias de manhã ou mais calorias à noite? Devo praticar algum tipo de jejum intermitente? São tudo perguntas que esta área da cronobiologia tem levantado. Porquê? Porque nós somos, além do que comemos, o momento em que comemos. Daí surgir o interesse pela área do estudo da cronobiologia. Então, o que é a cronobiologia? A cronobiologia é a ciência dos ritmos biológicos. É a biologia do nosso tempo, ou seja, os ciclos de 24 horas que todos nós temos de resposta ao dia e à noite. E pensando aqui na etimologia da palavra, nos ajuda a perceber o seu significado. Portanto, crono significa tempo, biologia, que é a vida, e logo, que é o quê? É o conhecimento, é o estudo, é a ciência. Portanto, cronobiologia é a ciência dos ritmos biológicos. E o nosso ritmo circadiano afeta-nos a todos os níveis. Não é só o acordar, não é só o despertar e o deitar. Ele afeta-nos a nível comportamental e fisiológico. Seja a nível da regulação da nossa temperatura corporal, a nossa vontade de comer, de dormir, a produção hormonal, também a questão do metabolismo energético, a nossa performance cognitiva, também qual é o melhor horário para a nossa performance física, entre outros fatores extremamente relevantes para o bom funcionamento do nosso organismo. E aqui a pergunta que se impõe é:
como é que o meu corpo sabe que horas são? Tinha aqui um comentário a dizer a mesma quantidade e o tipo de alimentos em diferentes horários terá resultados diferentes. Exatamente. Portanto, aqui é uma das coisas que eu vou referir a seguir, mas isso de facto tem impacto e poderá ser um dos fatores que confirma que há aqui uma variabilidade das respostas, porque consumir mais calorias à noite irá, por norma, ter pior impacto do que consumir mais calorias de manhã. Mas tendo em conta esta ciência dos ritmos circadianos, como é que o corpo sabe que horas são? O corpo sabe que horas são porque nós temos relógios. Nós temos, a nível cerebral, o relógio dominante chamado Master Clock e também temos nos órgãos periféricos os chamados relógios periféricos. Nós temos relógios tanto a nível do tecido adiposo, no pâncreas, no fígado, no coração, nos pulmões e mesmo as bactérias, estando nas nossas entranhas, elas sabem que horas são. E as células do nosso corpo reagem aos nossos comportamentos. Elas reagem tendo em conta a que horas nós dormimos, a que horas nós comemos, a que horas é que nós estamos mais ativos, por exemplo, a fazer atividade física, a que horas é que nós estamos a descansar. E são estes nossos comportamentos que irão acertar os relógios moleculares. Acertar ou desacertar. O desacertar é que depois será um problema. É como se os relógios biológicos nos dessem aqui um calendário genético que vai controlar vários processos bioquímicos e até hormonais. A produção de determinadas hormonas envolvidas no metabolismo energético, como nós conseguimos aqui perceber também por esta roda, ocorre em diferentes fases do dia. Por isso é que, como estava aqui neste comentário, nós interpretamos a mesma refeição de forma diferente em distintas alturas do dia, exatamente como aqui mencionaram. De uma forma geral, durante o dia os ritmos circadianos favorecem o acordar e a ingestão alimentar e na fase de repouso os ritmos biológicos promovem o sono e o jejum noturno. E o que é que ilustram estas imagens? Basicamente, estas imagens ilustram os momentos em que as nossas atividades diárias não estão alinhadas com o nosso ritmo circadiano. Seja por o quê? Seja por um padrão alimentar noturno, com elevada densidade energética nesta fase da noite, seja por um padrão alimentar irregular, seja por inatividade física, privação do sono, por exemplo, ficar a trabalhar até tarde com a exposição à luz artificial, também trabalhar por turnos, estar sob o efeito jet lag, tudo isto vai fazer com que os nossos ritmos circadianos não funcionem tão bem. E a disrupção do relógio circadiano, de acordo com o nosso estilo de vida moderno, já é mesmo considerada a doença do século XXI. A síndrome metabólica pode mesmo ser considerada ou designada de síndrome circadiana. Assim sendo, podemos dizer que a obesidade é uma doença metabólica e circadiana. E tendo em conta estes fatores, para que a nossa atuação tenha aqui uma perspectiva cronoterapêutica, precisamos de pensar nestes pilares. Porque muitas vezes, em casos de excesso de peso, um dos principais problemas que temos de resolver, em primeira instância, é o ritmo circadiano desalinhado. É pensar, ao pensar naqueles fatores básicos, que além do balanço energético negativo e da qualidade alimentar, tenho também de pensar em fatores como a duração e a qualidade de sono do meu paciente, qual é a regularidade das refeições, a hora das refeições e a frequência das mesmas. Portanto, isto tudo para que num futuro nós consigamos ter cada vez mais uma nutrição personalizada e também um jejum personalizado. E agora, passando aqui para este segundo ponto, para todos nós nutricionistas também nos interessa a descoberta e a validação de biomarcadores que sejam úteis em contexto clínico e não só no âmbito da investigação. E outro objetivo também reportado neste relatório é um aspecto que a mim também me interessa bastante, como é que nós, em consulta, perante um paciente, conseguimos perceber se é preciso ou não uma intervenção mais célere e com maior impacto. Tal como ilustra aqui também este gráfico, há biomarcadores que pretendem detectar alterações precoces na homeostase metabólica
antes que apareçam sintomas específicos. É chamada nutrição preventiva. Um exemplo destes marcadores é este indicador da função do tecido adiposo, que no futuro exatamente pretende-se que seja utilizado na prática clínica, marcadores produzidos pelo próprio tecido adiposo, que vão interferir na sua função, como é o caso deste rácio adiponectina-leptina. Só recordar que nós temos a hipótese adipocêntrica, isto é, e como também Juliana falou, o tecido adiposo tem a capacidade da produção de proteínas, nomeadamente adipocinas, as quais são produzidas em função da quantidade de tecido ou da quantidade de massa gorda. E são estas adipocinas que levam às consequências metabólicas associadas à obesidade. Temos então a adiponectina, uma citokina muito relacionada com o metabolismo da glicose, tanto a nível hepático como muscular, é a insulina sensibilizadora, portanto já percebe os efeitos negativos do seu decréscimo. E por outro lado temos a leptina, que em excesso é pró-inflamatória, a resistência à sua ação tem efeitos a nível do consumo alimentar e no dispêndio energético. E através deste rácio da tal adiponectina-leptina, pretende-se saber qual é que é o grau de disfunção do tecido adiposo que o meu paciente já apresenta. Quanto menor for este rácio, temos maior severidade da doença. Por outro lado, este rácio também nos poderá ajudar a entender a efetividade de uma intervenção. Se com a minha intervenção este rácio começar a aumentar, quer dizer então que estamos num bom caminho. É de frisar que ainda não há pontos de corte estabelecidos, há apenas sugestões de valores, mas é nessa direção que também caminha a investigação, para se definir então aqui os cutoffs. E pensando também que eu, para entender o impacto da minha intervenção nutricional, eu também preciso saber de uma forma mais rigorosa aquilo que o meu paciente está a consumir. E atualmente também vos pergunto como é que nós estamos a avaliar os padrões alimentares. Padrões alimentares, ou como é que eu estou a avaliar em consulta se o meu paciente está ou não está a seguir as recomendações dadas. Pelo uso de questionários, por exemplo, não é? O questionário de 24 horas ou de frequência alimentar, perguntamos ao nosso paciente, então diga-nos lá o que é que comeu ontem, qual é que foi a porção ingerida, descreva-nos aqui a sua ingestão habitual. Mas sabemos perfeitamente as suas limitações, como o básico, que é o viés de memória e também a dificuldade que todos nós temos em referir medidas e pesos. E aquilo que se pretende é optimizar esta recolha de informação. Através do quê? Através da chamada metabolómica, em que pelo plasma, urina e até de uma amostra fecal, conseguir identificar-se com mais precisão aquilo que o indivíduo está a ingerir. Agora, nós temos aqui alguns exemplos, que está em pequenino, vocês também não conseguem ver, mas são exemplos de metabolitos relacionados com a ingestão de determinados alimentos, tanto de produtos hortícolas, de carne, de peixe, cereais integrais, em várias amostras biológicas que eu já frisei, que podem então vir a ser utilizados como biomarcadores de compliance, como biomarcadores de adesão à terapêutica nutricional. Agora, infelizmente, lamento informar, mas são muito poucos marcadores que nós temos validados sobre a ingestão alimentar. E basicamente, diz-se mesmo que nós só conhecemos 1% daquilo que estamos a ingerir. 99% continua a ser um mistério. Por isso é que se fala da matéria escura nutricional. Isto quer dizer que há uma planóplia de substâncias que ingerimos diariamente, com impacto tanto a nível celular como a nível das nossas bactérias intestinais, que ainda nos falta desvendar. Dou um exemplo do alho cru. Supõe-se que possa ter mais do que 2.000 compostos, ou 2.000 substâncias bioativas. No entanto, quantas é que estão descritas? Por exemplo, nesta tabela de composição alimentar, 70. E com recurso à metabolómica, esta nova base de dados online, esta já quantificou mais 146. Mas como podem ver, ainda temos um caminho a descodificar.
E aqui nós temos realmente um grande desafio. O grande desafio será estudar os efeitos destes compostos ainda não conhecidos no nosso organismo. A título de exemplo, nós sabemos que há uma série de substâncias cardioprotetoras presentes no alho que têm uma ação bacteriana que diminuem a formação deste óxido de trimetilamida, ou TMAO, um marcador de risco cardiovascular associado ao quê? Associado ao consumo de carne vermelha. E destas substâncias conhece-se salicina, mas parece que há outras que não estão descritas na base de dados e que podem estar a atuar sinergicamente com a alicina para modular o risco de doença cardiovascular. E agora faço aqui uma nova reflexão, em que o rótulo alimentar é escrito por humanos, onde nós descrevemos o quê? Descrevemos o valor energético, as calorias, os macronutrientes, mas, como vimos, a composição em termos de macronutrientes de um plano alimentar tem tido pouco impacto por si só no sucesso e na manutenção do peso. E reparem que o microbiota intestinal até parece estar mais interessado em outros compostos não descritos ainda, ou mais interessado ainda nesta questão dos polifenóis e dos flavonoides. Será que quem determina quantas calorias estão num produto alimentar é o microbiota intestinal? É mesmo aqui só para refletirmos, porque de facto todas estas substâncias que nós ainda temos por desvendar poderão ter aqui um papel bastante interessante também na gestão do peso. E outro desafio para o futuro do tratamento de excesso de peso é o da digitalização da nutrição. Não sei se alguma vez já pensaram sobre isto, sobre a relação entre inteligência artificial, nutrição personalizada e excesso de peso. Portanto, eu vou espero deixar-vos aqui o bichinho da curiosidade sobre esta parte. É uma nova forma de recolher dados biométricos. E não se trata apenas da questão da tecnologia, mas sim da utilização de ferramentas para consigamos fazer o que fazemos, mas de uma forma mais célere, mais segura e mais centrada no paciente. Sabemos que a digitalização está a alterar os modelos de negócio. Aqueles negócios que inovam e que se adequam aos tempos modernos são os que têm mais vantagens competitivas face aos modelos tradicionais, como é o caso da Uber, que inovou comparativamente ao modelo tradicional do táxi. E porquê que na nutrição deveria ser diferente? Isto é então o admirável mundo novo da nutrição. Nós, com recurso a dispositivos de monitorização, conhecidos como wearables, conectados ao nosso smartphone, que é a nossa extensão, nós em tempo real vamos conseguir ter acesso à composição corporal, tanto à nossa como aos dos nossos pacientes, à atividade física, à pressão arterial, à qualidade e quantidade de sono, um fator muito importante também aqui para que a perda de peso seja bem sucedida. Os valores de glicemia de uma forma não invasiva, através de glucómetros por sensores, e até quantificar a nossa ingestão e a nossa pegada alimentar pelo reconhecimento de fotografias, as chamadas food selfies, que até nos dão o valor calórico que nós estamos a consumir exatamente naquele momento. Não precisamos andar a fazer cálculos. Isto realmente o futuro acho que é super, super entusiasmante. Claro que para se recolher e analisar toda esta imensidão de dados, só uma única pessoa não o consegue fazer. Portanto, precisamos aqui de um segundo cérebro. Se nós queremos recolher dados sobre o histórico do paciente, os dados recolhidos pelas tecnologias ómicas, como por exemplo o nosso perfil genético, recolher todos os dados que os tais devices digitais nos dão, e cruzar com o quê? Cruzar com a melhor evidência científica, seja ela ensaios clínicos, revisões sistemáticas, normas de orientação clínica, nós vamos precisar de recorrer a ferramentas extra, que são, neste caso, ferramentas de análise de dados baseadas na inteligência artificial. Temos o Big Data, Learn Machine, a bioinformática, que nos vão possibilitar, então, aqui, desenvolver e criar algoritmos de nutrição personalizada. Algoritmos que nos serão aqui um suporte à decisão clínica.
E dessa forma vamos estratificar a nossa intervenção. Estratificar os nossos pacientes, por exemplo, um tratamento A, B ou C, em que o tratamento A pode ser uma low carb, o tratamento B pode ser uma low fat e o tratamento C pode ser uma dieta vegetariana. Mas, mediante todos estes dados que eu já tenho recolhidos sobre os pacientes, eu já vou conseguir, de uma forma mais profícua, perceber, ok, aquele paciente irá ter melhores resultados com o tratamento A, B ou C. E numa visão ainda mais futurista, com recurso a estes algoritmos, nós vamos pegar no nosso telemóvel e fazer a seguinte pergunta. Ei Siri, o que é que eu devo comer? Siri analisa todas as minhas características individuais, a minha genética, o meu perfil de microbiota intestinal, as minhas doenças, os fármacos que eu tomo, o meu estilo de vida e compila todas estas métricas no algoritmo e indica-me o meu plano alimentar. O meu plano alimentar para que eu nunca mais tenha de voltar a passar pelo tal efeito ioiô. Porquê? Porquê tudo isto? Porque todos nós somos diferentes. E nós somos diferentes tanto a nível dos fatores internos, que é esta parte azul deste slide, em que as novas tecnologias ómicas permitem um conhecimento mais aprofundado sobre os tais polimorfismos, a predisposição genética, a programação epigenética começa logo na fase da pré-conceição in utero, a composição do microbiota e também os fatores externos, esta parte aqui mais de laranja. Quais são os fatores externos? Desde os poluentes a que estamos expostos, conhecidos como os alteradores endócrinos, também a falta de sincronização dos ritmos circadianos que abordámos anteriormente, além da alta disponibilidade alimentar. Nós vivemos num ambiente obesogénico, com elevada ingestão energética e de alimentos com baixa qualidade nutricional e não esquecer a falta de atividade física, o sedentarismo. Tudo isto são erros de estilo de vida que nós vamos acumulando ao longo de anos. E todos estes fatores irão ter um impacto, irão ter um denominador comum, tanto os fatores internos como externos, que é o impacto a nível das vias metabólicas e na homeostase energética. O que, de certa forma, isto vai levar a diferentes respostas à mesma alimentação. Ou seja, todos estes fatores têm de ser tidos em consideração quando eu estou a planear um plano alimentar. No sentido de conseguirmos ter aqui uma resposta mais profícua, conseguimos potenciar a adesão do nosso paciente ao plano alimentar, que é a premissa fundamental. Sem adesão, nenhuma dieta resulta, e nós sabemos disso perfeitamente. E sem isso, e sem adesão terapêutica, também não há redução de peso, nem melhoria das comorbilidades associadas. Claro que tudo o que eu vos falei agora, não vou dizer que já há uma resposta para tudo. Claro que não. Ainda há uma grande discrepância entre a investigação e a prática clínica. Mas nós temos que conseguir cada vez mais integrar todo este conhecimento e toda esta informação para que seja possível a sua aplicabilidade em contexto real. Nós temos que começar a perceber uma série de questões e a começar também a ser mais pragmáticos nesta parte. Como é que os meus alimentos estão a ser, ou como é que os alimentos estão a ser processados? Estou a usar energia ou estou a acumular ou a usar energia? Como é que estão os meus sinais de saciedade? Como é que estão as minhas respostas à glucose e à insulina? Estou ou não estou, por exemplo, com resistência à insulina? Como é que está o meu estado de inflamação? Como é que está o estado de inflamação do meu tecido adiposo? Como é que está aquele rácio adiponectina-leptina? O que é que eu posso fazer para cuidar melhor do meu microbiota intestinal? É recorrer mais a alimentos ricos em fibra? É recorrer mais a alimentos fermentados? É um mix de ambos? Portanto, tudo isto aqui é o que levanta ou demonstra que, de facto, nós ainda temos muito que explorar, mas que estamos no caminho certo. E o que se pretende é mesmo que a nutrição, inclusive no tratamento de excesso de peso, seja uma nutrição 5P. E antes de avançar, a Lisa Gonçalves pergunta-me aqui como é que nós podemos determinar este rácio, o tal rácio da adiponectina-leptina. Sim, através de análises. São análises um tanto ao quanto
não muito acessíveis, ainda não utilizamos muito na prática clínica, faz-se mais no âmbito de investigação, mas sim, em laboratórios, há vários laboratórios que já fazem a quantificação desses dois valores, portanto, é possível, é execuível, nós conseguimos ter esses dois valores. Sim, Lisa? E como eu estava a dizer, aquilo que se pretende é caminhar para uma nutrição dos 5P. 5P no sentido de ser uma nutrição preditiva, preventiva e personalizada, de acordo com os meus fatores internos e externos, e não deixar que a doença se instale. Também P de participativa, no sentido de eu capacitar o meu paciente, de aumentar a sua literacia nutricional, aumentar a sua literacia sobre o estilo de vida mais adequado para ele. E o P de privacidade. Privacidade pela questão da proteção dos dados individuais. Temos de pensar como é que estes dados tão sensíveis, que hoje em dia nós escolhemos facilmente através do nosso telemóvel, como é que eles podem ser encriptados e salvaguardados para que não sejam mais uma nova forma de discriminação da pessoa com obesidade. E por último, eu diria que também falta existir um nutricionista de família. Tal como existe um médico de família, por que é que não existem nos centros de saúde e nos hospitais o chamado nutricionista de família? Para quê? Para que consigamos aqui democratizar cada vez mais o acesso às consultas de nutrição. Nós não podemos andar sempre a correr atrás do prejuízo, porque o problema é quando a doença já está instalada. Tem de ser de caráter preventivo. O nutricionista tem de ser um pilar importante para o Sistema Nacional de Saúde, em vez de ser considerado como um luxo, que muitas vezes as pessoas referem, pois ir ao nutricionista é caro e nós não podemos manter este sistema desta forma, porque senão, hoje em dia, em vez de termos, se calhar daqui a 5 anos, em vez de termos 60% da população com excesso de peso, eu nem quero pensar no número alarmante que nós iremos atingir. E também temos de pensar no quê? Na frequência das consultas. De acordo com as guidelines para o tratamento da obesidade, uma intervenção nutricional é eficaz quando há pelo menos 14 sessões em 6 meses. E sabemos que isso não é uma realidade. Portanto, também o espaçamento entre consultas e a frequência das mesmas é algo a ter em consideração.